Olá pessoal, estamos aqui nesta segunda, 19 de novembro. Hoje um vídeo interessante por um fator que a gente se conheceu aqui em Jiquiriçá, mas a gente nunca tinha feito um vídeo aqui em Jiquiriçá ainda. Eu sou membro da igreja de Jiquiriçá, mas é a primeira vez. Esse vídeo é no território jiquiriçaense. É isso aí. Um abraço para toda a galera aqui de Jiquiriçá, que a gente gosta muito e ama de paixão mesmo essa igreja. Então, a nossa lição de hoje continua com o título principal, A Igreja, Serviço da Humanidade. E o título de hoje, dessa segunda, é A Natureza da Igreja, parte 2. E aqui nós temos na lição de jovens, relacionamento encadeado. Através das escrituras, o próprio Deus, ele encoraja que haja unidade na igreja. Ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 1:10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. O próprio Cristo nos convida a viver em unidade, né? E nós, como discípulos, nós precisamos estar comprometidos com isso. Nós precisamos estar abrindo mão de tudo que venha nos impedir de viver essa unidade, de estarmos unidos com nossos irmãos, principalmente em levar a mensagem de Cristo. A unidade, ela pode ser um todo, algo que é uma totalidade, ou pode ser várias coisas formando essa totalidade. Diferença, como por exemplo, a igreja é formada por membros, mas ela forma uma unidade, um todo. Então nós precisamos estar formando essa unidade. Nós precisamos estar como igreja, tendo esse fundamento como um dos principais, da questão de unir a igreja, de buscarmos nos unir. Não cobrar do irmão, você tem que se unir, você tem que buscar união, fazer nossa parte. Estarmos, a princípio, buscando estar nos unindo com os outros, para futuramente, por consequência, haver uma união total. Cristo, lá em João 2,19, ele explica o poder da influência que o Espírito Santo teria sobre nós quando ele subiu aos céus. Ele enviou o Consolador, que seria o Espírito Santo, que junto com a Trindade, ele, Deus e o Espírito Santo, estariam nos influenciando, estariam nos moldando e nos levando a fazer o correto, nos influenciando a fazer a vontade dele. E agora nós podemos analisar o seguinte: como podemos fazer para viver essa união que Cristo deseja que nós tenhamos? Como podemos fazer? Como os próprios discípulos, eles tinham pensamentos diferentes, eles eram pessoas de estilos de vida diferentes. Nós também, na igreja, temos pessoas de culturas, de pontos de vista, que cresceram de formas diferentes. Sim. Mas assim como os discípulos, quando nós colocamos Deus como centro dessa união, é possível que nós estejamos unidos, independente dessa diferença. Nós possamos tendo assim os discípulos como um exemplo de união e buscarmos assim, independente de como nosso irmão buscar nos unir a ele. Sozinhos nós não conseguiremos essa união. Como um corpo, o corpo não é formado por membros, aí forma uma unidade que é todo o corpo. Nós precisamos também estar sendo membros unidos a Cristo, para que assim nós possamos estar formando um corpo só, e através dessa união com Cristo, desse corpo, a consequência é que nós estaremos refletindo esse caráter em nossas vidas, refletindo esse Deus, e por consequência estaremos ganhando pessoas, até porque o maior evangelho é o testemunho, né? A melhor forma de pregar, de levar a mensagem, é estar vivendo isso que nós pregamos. Verdade. A lição de hoje, ela está assim espetacular. Muitos de vocês que têm assistido esses vídeos têm comentado lá: nossa, essa lição está demais, está muito boa. E realmente a de hoje está assim, nota 1000. A lição de hoje, ela traz para nós dois contextos sobre a natureza da igreja. A igreja como povo de Deus e a igreja como corpo de Cristo. E logo de cara, ela já começa com um dos versículos mais espetaculares que a Bíblia tem para nós, seres humanos. É o versículo de 1 Pedro 2:9, que eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia e lesse junto comigo. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus mesmo escolheu o seu povo aqui nessa terra. Só que a melhor parte é que ele diz que esse povo somos nós. Ele não escolheu um povo aleatoriamente, ele diz que nós somos esse povo, a raça eleita, o sacerdócio real, com uma função, qual é? Tirar as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz.
Mesmo quando esse contexto é aplicado aos cristãos, mesmo assim, Paulo usa ele para descrever a nação de Israel, ou seja, para mostrar que a igreja é uma continuidade até hoje. Como nós mesmos nos intitulamos como Israel atual. A igreja existia desde os primórdios do mundo e ela continua existindo até hoje. E por fim, temos agora uma outra parte mais interessante ainda, que é a questão do corpo de Cristo, que o Carlos já falou muito bem, só que ele não leu o texto. E nós vamos ler o texto aqui de Efésios 1, 22 e 23, e preste bastante atenção no que Deus diz para nós. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo a igreja como único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. E eu escrevi algo aqui muito interessante que eu gostaria de passar para vocês. Se eu escrevesse no Face isso, eu pudesse curtir umas 10 vezes, eu mesmo curtiria. Olha só, segundo esse texto, a igreja existe desde quando Cristo existe. E se a igreja existe desde quando Cristo existe, nós somos, claro, o seu corpo. E sendo o corpo de Cristo, nós já conhecemos. Qual é a função de Cristo? Salvar as pessoas do pecado. Se você é o corpo de Cristo, qual é a sua função? Salvar as pessoas do pecado. A função da igreja, simples e prática, como a própria Bíblia está nos falando. Se estamos em Cristo, alcançaremos a plenitude eterna da salvação e passaremos isso para outras pessoas. A parte que o Carlos já falou está muito interessante, que é a questão de um membro apoiando o outro membro. Como a minha mão traz comida para minha boca, como os meus olhos veem o que eu estou comendo, tudo funcionando para que o corpo todo esteja bem. Assim deve ser a igreja. Mas tem uma última perguntinha aqui muito interessante. Leia, pega a sua lição aí e leia a última perguntinha. Algumas pessoas sofrem do que são conhecidas como doenças autoimunes. O que é isso? Seu próprio sistema imunológico, que deveria proteger o corpo, o ataca. Pense nas implicações dessa analogia para a igreja como corpo de Cristo. Quando os próprios membros da igreja atacam a igreja, ao invés de fazê-la crescer, estão fazendo-a destruir. Pense nisso e lembre-se sempre, a igreja é o corpo de Cristo. A função de Cristo, salvar do pecado. A função da igreja, salvar do pecado. Nação santa, para tirar as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso aí, pessoal. Até amanhã.